Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa questão, então, que pede o valor de uma soma. E tem vários termos aqui, multiplicando, sempre um valor ímpar, um valor par, um valor ímpar, né? 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, então aqui viria 4 e 5, 5 e 6. Isso evolui até chegar em 29 vezes 30. Olha só, todos os números que estão nessa sequência serão valores pares, porque todos têm alguma multiplicação. Ó, em todo termo eu tenho um número par, né? É fácil perceber isso. Se todos são pares, então nós podemos colocar o 2, por exemplo, como um fator comum a todos os termos que geram, né? Que gerarão esse resultado através dessa soma. Podemos colocar como um fator comum em evidência. Ou seja, o 2 está multiplicando quem? Está multiplicando 1, também está multiplicando 3. Então, vou colocando aqui no parênteses, né? Com o 2 já na evidência. Aqui eu tenho 3 vezes 4. O que é 3 vezes 4? 12. Só que o fator que está na evidência lá é o 2. Então, eu vou pensar no 3 vezes 4 como sendo 2 vezes 6. Tá? Aqui ficaria 2 vezes 6, que é a mesma coisa para o resultado 12. E vou fazendo aqui de tal modo que eu percebo. Olha só que interessante essa questão, porque o próximo termo aqui é 4 vezes 5. 4 vezes 5, a gente sabe que é 20. Como é o 2 que está em evidência, vamos pensar em 2 vezes 10. Então, para gerar aquele 4 vezes 5, aquele 20, temos o 2 vezes 10. E isso aqui, a gente deve perceber que são termos da coluna 2 do triângulo de Pascal. Dá uma olhadinha aqui no triângulo de Pascal. A coluna 0, coluna 1, coluna 2. Essa coluna também é representada por esses valores aqui, né? A única coisa que está mudando é a notação, a forma de escrever a combinação e o resultado dela. Ou seja, esses valores que estarão aqui dentro desse parênteses são os valores da coluna 2 do triângulo de Pascal. Eu só preciso saber quantos termos eu vou ter que evoluir no triângulo, né, para equivaler a essa soma. Bom, se eu vou de 1 a 29 termos. Se eu vou de 2 a 30, 29 termos também, ok? Então, nós temos que 29 termos aqui somados na coluna 2, que é a mesma coisa que somar essas combinações aqui. Então, eu estou descendo na coluna 2, né? Do 2 ao 30, nós vamos ter 29 termos, ok? Então, nós vamos descer até a linha 30, coluna 2, que a gente pode escrever assim, ó, combinação de 30, 2 a 2. Importante isso sobre números binomiais, pessoal, porque agora eu vou falar uma outra coisa, que é uma propriedade desse triângulo, e essa propriedade garante que se eu somar termos em coluna, o resultado da soma está sempre uma linha abaixo e uma coluna à frente do último valor somado. Repare, 1 mais 1 é 3. O resultado está uma linha abaixo e uma coluna à frente. Se eu fizer o teste aqui, ó, 1 mais 2 mais 3, vai dar 6. O resultado está onde? Uma linha abaixo e uma coluna à frente. Ok. Relembrado essa propriedade, então quer dizer que o resultado dessa soma estará uma linha abaixo e uma coluna à frente. Ou seja, na linha 31, coluna 3. Esse será o resultado da soma desses valores aqui. Então, voltando para o nosso valor de antes, né, nós sabemos que isso aqui vai ser somado até o termo lá, linha 30, coluna 2, e a soma de tudo isso aqui, ou seja, a soma dos termos da coluna 2 até a linha 30, ela é encontrada uma linha abaixo e uma coluna à frente. Portanto, 2 vezes combinação de 31, 3 a 3. Aí você vai olhar aqui nas respostas e não vai encontrar, né, o 31, 3 a 3. Aí você tem que lembrar de números binomiais complementares. Repare aqui, ó. Os termos equidistantes do triângulo,
eles possuem mesmo valor. Olha só, esses dois termos são equidistantes. Seria a combinação de 5, 4 a 4 com a combinação de 5, 1 a 1. Se a gente escrever do jeito clássico aqui, ó, 5, 4 a 4 igual a 5, 1 a 1, repare que a soma dos dois termos de baixo resulta, né, no valor de cima, que é 5 para os dois. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio aqui, né? O que seria o complementar desse valor? Desse valor combinação 31, 3 a 3? Qual é o valor que eu tenho que somar ao 3 para resultar 31, né? Seguindo o exemplo que eu dei antes. Vai ter que ser o 28, né? Então, combinação de 31, 28 a 28 é um número binomial complementar a esse aqui, ó. Quer dizer que eles têm o mesmo resultado. Ou seja, multiplicar 2 por isso é o mesmo que multiplicar 2 por esse número que nós temos aqui apresentado na letra D. Pessoal, se alguém tem alguma outra alternativa, algum outro caminho mais interessante, né, uma outra abordagem para essa questão, comenta aí embaixo e vamos seguir discutindo ela, porque de fato, por esse caminho aqui no Triângulo de Pascal, a gente tem que notar bastante coisa, ficar atento a bastante detalhes. Valeu, até mais!